4, quando Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? A gente vê que Jesus ele vence Satanás usando o quê? E ele diz aqui para nós, ele fala, está escrito. Então o que vale para mim, o que vale para você, se somos verdadeiramente cristãos, né? O que faz com que você, falamos assim, eu sou um evangélico, é o fato de nós seguirmos o evangelho. Nada fora do evangelho, para mim, para você, deve interessar, não é isso? No que tange às profecias, a palavra fala em Apocalipse, bem-aventurados que creem nas profecias deste livro. Quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Então qualquer tipo de especulação fora da palavra de Deus, pelo menos para mim, Elvis Guimarães, não tem peso. Não tem peso, mas não tem peso nem não porque ir fora da palavra de Deus. O que eu posso fazer é pegar a história, pegar os acontecimentos, tá? E alinhá-los com a profecia. Se eles estão alinhados com a profecia, ela é de suma importância para mim e de suma importância para você, tá? Explicando um pouquinho, você já viu falar disso, mas eu vou ilustrar para você novamente. O que o Senhor quis fazer com as profecias? A palavra fala que a sabedoria de Deus para o homem, ela é o quê? Ela é loucura. Então tudo, né, que está nas Escrituras relacionado à volta de Cristo, para o homem será loucura. E quando nós falamos das coisas concernentes à volta do Senhor para os nossos amigos, para os nossos colegas, até mesmo membros de algumas igrejas, o que eles falam para a gente? Vocês estão ficando malucos, vocês estão ficando loucos, não é isso? Então isso já nos anima muito, porque se eles acham que nós estamos loucos, a sabedoria de Deus para o homem é loucura. Então mostra que estamos no caminho certo, estamos no caminho correto. Não se desespere, não entre em pânico, porque o teu parente, amigo, colega, seja quem for, acha que você está louco, tá? Em achar que estamos no fim, que Jesus está voltando, que tudo ao nosso redor vai deixar de existir, que vão colocar um sistema nas pessoas onde o dinheiro será tirado de circulação. Tudo isso para as pessoas nos dias de hoje é loucura, ainda que isso seja visível aos olhos de toda a gente, tá? É biometria, é máquina para se colocar a mão direita. Então você vê, nós vamos alinhar isso ao longo das Escrituras. Então, né, o achismo não cabe na escatologia, só cabe o que está escrito. Por isso, nós vamos começar. Eu vou pedir você para abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, 2 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, para acabar essa questão, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado. Então vamos começar esse estudo, né? Quando eu falo, irmãos, eu vou falar a nível geral, são milhares de pessoas que vão ouvir esse estudo e que vão ver esses estudos, né? E tem aquele grupo que eles vão ver somente para atacar, né? Eu quero dizer para você que eu não sou o dono da verdade, mas a Bíblia é a verdade, tá certo? Então eu vou tentar falar, eu vou falar tudo dentro das Escrituras. Então em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, quem abriu, diga amém? Amém. Diz assim, vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo que nenhuma profecia contida na Escritura, ela é de particular interpretação. Então não tem esse negócio de eu interpretar, não. Eu interpreto que Jesus vem antes da tribulação. Não, eu interpreto que Jesus vem na metade da tribulação. Não, eu interpreto que ele vem no final da tribulação. Não importa as interpretações, o que importa é o que a palavra de Deus, ela diz. A palavra fala que a inspiração da Bíblia veio do Espírito Santo de Deus. Está escrito sim ou não? Então significa que se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, ela vai compreender a Bíblia corretamente? Não. A palavra fala que o que me torna uma pessoa espiritual é ter o quê? Ter o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o carnal, ele não discerne aquilo que é espiritual, mas o espiritual discerne aquilo que é espiritual.
Então a palavra fala em Provérbios 1:23 que quando eu me converto, é derramado sobre mim o Espírito Santo de Deus. E uma vez que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a minha vida, Provérbios 1:23, ele me dá a compreender, ele me faz entender a sua palavra. Então, para nós entendermos a palavra de Deus, é necessário buscarmos muito a presença de Deus, estudarmos para podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu vou passar para você é uma preocupação de amigo, uma preocupação de irmão, é uma preocupação de pastor, que estou à frente de uma igreja, que vou dar conta a Deus, né? Eu vou passar para você aquilo que eu creio, não é isso? Que seja a verdade de Deus, alinhado com o que está acontecendo no mundo, e no meu entendimento eu creio que a gente chegou nos tempos do fim. Tendo em vista que muitas profecias contidas na Escritura, ela diz assim, não é isso? Que quando chegasse o tempo do fim, aconteceria isso. Quando chegasse o tempo do fim, aconteceria aquilo. Quando chegasse o tempo do fim, aconteceria aquilo outro. Então a gente vê que tais profecias que ele fala que aconteceria no tempo do fim, a gente consegue encontrá-la facilmente nos nossos dias, no que já comprova que é o tempo do fim. Mas segundo as Escrituras, qual é o tempo que se determina o tempo do fim? 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos? Até isso a Escritura diz. É o que nós vamos de forma minuciosa estudar. Mas quando o Senhor fala que a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus para o homem é loucura, eu vou tentar ilustrar isso para você, né? Eu digo para a dona Leia, hoje é domingo, que a dona Leia na quarta-feira vai ficar milionária. A dona Leia vira para mim e fala: esse camarada está ficando louco. Mas eu falo: dona Leia, para que a senhora saiba que na terça-feira a senhora vai ficar, na quarta-feira a senhora vai ficar milionária. Hoje à noite, quando a senhora for trancar a porta, vai ter um papagaio na sua porta. Na segunda-feira, quando você for trancar a porta de novo, vai ter uma arara azul. Na terça-feira, quando você for trancar a porta de novo, vai ter uma arara vermelha. De manhã cedo, na quarta-feira, quando você abrir a porta, vai ter uma agatona. À tarde, você vai ficar milionária. Dona Léa me chama de maluco, vai embora para casa. Quando chega de noite, ela vai fechar a porta, tem um papagaio. Ela coça a cabeça e fala: será? Isso é coisa da minha cabeça, eu estou ficando é doido. Mas na terça-feira, Dona Léa vai trancar a porta de noite, está lá uma arara azul. Ela fala: será? Na terça-feira tem uma arara vermelha. Ela só fala: pronto, os sinais que foi me dado dizendo que ia ficar rico está se cumprindo. Só falta amanhã eu abrir a porta e ter uma agapona. Quando ela abre a porta de manhã, tem uma agapona. A dona Léa vai sair gritando com todo o fôlego que tem no pulmão dela, dizendo o quê? Estou rica. Por quê? Porque os sinais se cumpriram. Aí o Senhor olha lá atrás e diz assim: como que esse povo vai acreditar que eu criei uma nova terra, que eu criei um novo céu? Como que esse povo vai acreditar que eu vou tirá-los em vida, vou dar um corpo glorificado, eles vão ser igual aos anjos, vão ser imortais? E como que eles vão acreditar que os mortos vão ressuscitar e vão encontrar com eles nos ares? Isso para o homem é loucura. Mas já sei, eu vou levantar 40 homens no espaço de 1600 anos, e através desses 40 homens eu vou escrever profecias, coisas que vai acontecer ao longo do tempo. E o servo que se prontificar a estudar essas profecias pelo meu espírito, ele vai saber o tempo e as estações que antecedem a minha volta. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas o tempo e as estações que antecedem a volta do Senhor nós sabemos. Eu digo para você que se isso aqui estiver correto, e eu creio que está, a palavra de Deus, nós estamos vivendo o tempo e as estações que antecedem a volta do Senhor. No que para o servo do Senhor é um motivo de muita felicidade e alegria, não é de pânico, não é de pânico, de desespero, porque é o dia do casamento. E o dia do casamento, pelo que sei, é o dia mais feliz da noiva. E a noiva do Cordeiro é quem? É a igreja. Então o Senhor espalhou essas profecias no espaço de 1600 anos, entre 40 homens. Ele compilou isso em 66 livros, o qual hoje nós conhecemos como Bíblia. Mas ele colocou um pouco em Gênesis, colocou um pouco em Levítico, colocou um pouco em Jeremias, colocou um pouco lá em Malaquias, colocou um pouco em Apocalipse. E peço você para que abra Isaías 28, versículo 10.
28, versículo 10. Não vou ter pressa nesse estudo, tá, irmãos? Não sei quantos domingos vai levar, mas eu não vou ter pressa. Isaías 28, 10. Amém, queridos? Abriu? Amém. Diz assim, olha, porque mandamento sobre mandamento, mandamentos e mais mandamento, regra sobre regra, regras e mais regras. A igreja, um pouco aqui, um pouco ali. Então ele quer dizer um pouco em Gênesis, um pouco em Êxodo, um pouco em Levítico, um pouco em Deuteronômio, e assim vai, um pouco aqui, um pouco ali. Então a gente vai pegando as pedras do quebra-cabeça, algumas pedras estão no livro A, outras pedras estão no livro B, a gente vai pegando essas pedras, vai separando, e até que você monta, as pedras. Por exemplo, você vai montar um quebra-cabeça, e nesse quebra-cabeça tem uma paisagem verde, tem o céu, tem a água. Então você pega todas as pedras azuis, você sabe que é o céu, pega todas as pedras verdes, sabe que é a grama, e você separa, depois você junta, você vai ter a figura. Então a Bíblia é assim, vai dizer um pouco aqui, um pouco ali. Mas exatamente estudando as profecias, o que me fez estudar as profecias, eu preciso contar isso para você. Eu acredito que nada na nossa vida acontece por acaso. Quando a Stephanie, a minha irmã, os jovens aqui conhecem bem, ela tinha 3 anos de idade, 3 anos, acho que era 3 anos de idade, o Guilherme tinha acabado de nascer. O meu pai, ele não brinca com as coisas de Deus, você pode brincar com tudo com o meu pai. Se você for brincar com o meu pai sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, ele vai te dar carinhosamente uma sapatada. Ele não brinca com as coisas de Deus. Então meu pai liga para minha casa e fala, filho, eu quero te falar algo terrível. Eu falei, o que foi? O arrebatamento aconteceu. Imagina o seu pai que não brinca com as coisas de Deus, ligando para a sua casa e dizendo que o arrebatamento aconteceu. Eu falei, tá de brincadeira? Ele falou assim, por acaso brinco com as coisas de Deus, o arrebatamento aconteceu. Irmãos, eu já tive arma apontada para mim. A sensação nem se compara com a sensação que eu tive naquele dia. Acabou as minhas pernas. Eu desfaleci estando em pé. Eu mudei de cor. Eu fiquei com falta de ar. O meu coração quase saltou para fora da caixa torácica. Eu falei, peraí, por que o senhor está falando isso? Ele falou, porque a Stephanie, 3 anos de idade, sumiu na minha frente. Eu falei, peraí, explica isso de novo. Eu estava aqui, quando eu olhei, a Stephanie sumiu. E aí, querido, eu acreditei que o arrebatamento aconteceu. E ali eu fiquei numa discussão com ele no telefone, mas não pode ser o que aconteceu, porque é a sensação de ter ficado. Então eu digo para você que eu não faço estudo para mostrar conhecimento, não. Eu faço porque eu tive a sensação de ter ficado. E posso dizer para você que é a pior sensação que um ser humano pode ter. Dali eu acalmei meu coração e falei, mas o que aconteceu? Ele, filho, eu peguei a fita. Era fita de vídeo ainda. Quando eu virei, coloquei na estante que eu virei, a Stephanie sumiu. E a gente já está aqui, toda a família, procurando o quintal todo há mais de 40 minutos. A Stephanie sumiu. Falei, meu Deus, passei mal, comecei a suar frio. E aí eu me lembrei do Guilherme que tinha acabado de nascer. Eu falei, Tom, o Guilherme, cadê o Guilherme? Ele, peraí, eu estou no telefone, correu, eu escutei ele subir na escada. Eu falei assim, quando ele voltou, falou, o Guilherme está aqui. Eu falei, o arrebatamento não aconteceu. Senão ele teria ido. Aí me acalmei, uns 20 minutos depois, ela entrou numa brechinha no armário e fechou a porta. Quando o pessoal começou a procurar, ela achou que ia apanhar ou que a família ia brigar com ela, não saiu dali. Ela ficou 1 hora escondida. Mas eu digo para você que isso não aconteceu em vão. Isso foi exatos 15 anos atrás. Dali para cá, eu me empenhei a minha vida em estudar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas me empenhei mesmo, de corpo, alma e espírito, porque eu não quero ter de novo esta sensação de ter ficado. Principalmente hoje, que na época ainda tinha um entendimento que se você resistisse ao anticristo, você seria salvo, E morresse por Cristo. Hoje eu tenho um entendimento bíblico, que uma vez que a igreja subiu, acabou. Não existe segunda chance na Bíblia. Eu já quero exatamente começar a falar sobre essa segunda chance, já para cair por terra essa mentira maligna, porque isso criou um comodismo em muitas pessoas. Eu mesmo já conversei com muitas pessoas e falei assim, não, se eu não subir no arrebatamento, eu vou ficar aqui, eu vou resistir ao anticristo e vou ser salvo. Bom, a palavra do Senhor, ela mostra para mim e para você quantas ressurreição de mortos. Você pode fazer com o dedinho para mim, por favor? Quantas ressurreição de mortos tem na Bíblia? 2.
E o Senhor vai dizer assim: bem-aventurados que têm parte em qual ressurreição? Na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ele fala: vou lhe revelar um mistério. Será no instante, no abrir e fechar de olhos, não é isso? Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vai dizer sobre os que dormem, para que nós não venhamos ser ignorantes. Diz que nós, os vivos, não precederemos os que dormem, porque os que dormem ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com ele nos ares. Lá em Daniel, no capítulo 12, vai dizer que os fiéis, não é isso? Eles vão ser guardados pelo arcanjo Miguel, e depois o Senhor vai ressuscitar os mortos, e nós, os vivos, resplandeceremos como as estrelas no firmamento, seremos como anjos. Então, diz que a primeira ressurreição, ela se dá onde? No arrebatamento da igreja. Isso é claro para todos aqui ou não? Então por isso que ele fala: bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Significa que bem-aventurado, Janine, é o que tem parte na primeira ressurreição? Significa que a segunda ressurreição são bem-aventurados ou mal-aventurados? Mal-aventurados. Então a segunda ressurreição, eu vejo ela lá no capítulo 20 de Apocalipse, quando se dá o grande trono branco, não é isso? Que ressuscita todos os mortos. E todos os mortos que ressuscitam no trono branco, ressuscitam para quê? Para condenação. Então, para ter essa questão de resistir ao anticristo, suponhamos que o arrebatamento aconteceu e eu fiquei. E aqui eu resisto ao anticristo, eu não coloco a marca da besta, eu fujo até onde dá para fugir, mas chega um momento que eu sou morto. Suponhamos que a metade da igreja aqui também ficou, e a gente resiste, a gente é morto. Teria que ter uma terceira ressurreição para a gente, sim ou não? Teria que ter uma terceira, porque a primeira ressurreição é quem sobe para a igreja. A segunda ressurreição é do grande trono branco. Antes dessa segunda ressurreição, teria que ter uma terceira ressurreição para aqueles que morreram em Cristo e não aceitaram a marca da besta. Sim ou não? Cadê a terceira ressurreição na Bíblia? Se a primeira ressurreição é do arrebatamento, qual é a teoria da segunda chance? É que Jesus arrebatou a igreja, o povo ficou. Quem ficou vai lutar, vai resistir e vai morrer pelo nome de Cristo, não é isso? Então cadê a ressurreição deles? Se a ressurreição do arrebatamento aconteceu no arrebatamento, e a segunda ressurreição é o juízo. Então isso me mostra que vai ter segunda chance, sim ou não? Não tem segunda chance. Já ilustrada há muito tempo na parábola das 10 virgens. Quando as nécias voltam, que foram comprar azeite, a porta se abre, não entra você, não, você fica, ou a porta não se abre? Não se abre. Amém, queridos? Então, essa questão aí, vou falar depois mais disso, mas não tem ressurreição. Vamos a Isaías 46. Isaías 46. Estou falando de tempo do fim, amém? Isaías 46, 9. E vamos começar a pegar um pouco aqui, um pouco ali. E você junto comigo vai analisar para onde Isaías vai nos jogar. Isaías 46, versículo 9. Quem abriu, diga amém. Amém. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. A igreja, por favor. Amém? Então ele diz, versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então aqui em Isaías o Senhor usou o termo fim. Quando a Bíblia usa o termo fim, é o mesmo termo usado para Daniel quando ele quer entender as profecias. O Senhor fala: Daniel, sela estas profecias, porque é para o tempo do fim. E o que a gente está estudando agora é exatamente tempos do fim. E aqui está dizendo que ele anuncia o fim
desde a antiguidade. Ele anuncia desde o início as coisas que ainda hão de acontecer. Isaías está mandando para onde? No princípio, Bereshit. Ele está mandando para Gênesis. Então ele fala que já em Gênesis o Senhor anunciava o fim de todas as coisas. Quando a gente vai para Gênesis, e você conhece isso de cor e de salteado, tá? Nós vamos ver algumas coisas curiosas em Gênesis. Bem curiosa. Amém? Gênesis capítulo 1. Eu não sei se é a parte de 20. Amém? Podemos ler? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente, e que está sobre a face da terra, toda árvore que há fruto de árvores, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Bom, queridos, então, nós vamos ver o versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde amanhã, o dia sexto. Amém? Versículo 3 do capítulo 2. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então está dizendo que em 6 dias Deus criou a humanidade, mais precisamente no dia 6 ele criou o homem, por isso que 6 é o número do homem, tá certo? E a palavra do Senhor vai me dizer que no 7º dia Deus ele descansou. Amém? Abre a tua Bíblia no Salmo 90. Já vou voltar aqui em Gênesis, mas abre a sua Bíblia no Salmo 90. Salmo de número 90. Isso aqui eu estou dando a base, tá? Para nós entrarmos nas profecias. Salmos 90, versículo 4. Quem é que diga amém? Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então diz que 1000 anos para Deus é como se fosse ontem, como se fosse um dia. Abre a tua palavra em 2 Pedro 3, versículo 8. Tendo em vista que 2 Pedro 3, ele é todo voltado para as profecias da volta de Cristo. Então, se falando de profecia, Pedro fala para mim não ignorar um fato. 2 Pedro 3, versículo 8, podemos ler, amém? Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui no subtítulo de 1 Pedro 3, o subtítulo está certo para o contexto, diz o quê? A vinda do Senhor. Então, se falando de vinda do Senhor, Pedro fala para mim não ignorar uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. No Salmo 90, versículo 4, diz que as coisas de 1000 anos atrás para Deus é como se fosse ontem. Tendo em vista também que quando o Senhor, ele determina dias, ele determina tempos, Adão não tinha pecado, então não se conta o tempo do homem, se contava o tempo eterno de Deus. Amém, queridos? Então, o Senhor Jesus, ele vai falar algo muito interessante quando ele é interrogado pelos fariseus, trabalhando no sábado, que os fariseus disseram que ele não podia fazer nada no sábado, que ele não podia trabalhar no sábado. O Senhor responde para eles, falando algo a respeito de seu pai. Ele fala o quê? O meu pai trabalha até os dias de hoje, e eu trabalho também. Mas como que o pai trabalha até os dias de hoje, irmã Vânia, se aqui diz que ele descansou no 7º dia? A palavra também vai dizer que Deus ele é espírito, importa quando oramos em espírito e verdade, o espírito ele se cansa. Então aquilo ali é mentira, pastor? Não, não é mentira. Aquilo é uma
profecia, porque ele anuncia o fim desde o início, tá certo? E que profecia é essa? Tem um estudo que o irmão Francisco mandou para mim que eu achei fantástico, aonde o camarada ele consegue ver o tempo que a humanidade tem, estudando todas as genealogias, os tempos dos reis, cada ano que o rei reinou de tal data a tal data, ele pega desde Adão e vem todos os tempos ali, o camarada prova, eu vou pedir até, eu não sei como é que faz isso, mas o Itamar da área da informática ele sabe, é possível na hora que está dando o estudo aparecer o link, não é isso? Do estudo que eu estou falando, não é possível, Itamar? Aparece o link, né? Então, esse link que o Francisco deu para mim, eu vou passar para o irmão Itamar. Aí na hora que aparecer esse vídeo na internet, vai aparecer também esse link do estudo que eu achei fantástico, os detalhes que ele coloca. E o camarada vem pegando todas as datas, as guerras, os reinos, e ele prova, com muito estudo, com muita ciência, de que nós estamos vivendo o 6º milênio desde Adão. Ele comprova que a humanidade já fez 6.000 anos. E o que o Senhor está determinando aqui é que Ele estabeleceria para a humanidade 6.000 anos de existência. No 7º milênio seria o milênio com Cristo. A Bíblia não fala do milênio, que o Senhor vai plantar 1000 anos de paz. Esses 1000 anos de paz seria o descanso. A Bíblia fala que resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso é onde? Na presença do Senhor, na eternidade, na Jerusalém celestial. Então, o que essa profecia aponta, que anuncia o fim desde o início, é de que Ele estabeleceria 6.000 anos de existência para a humanidade. Depois de 6.000 anos de existência para a humanidade, o Senhor viria, a sua segunda vinda, tá? E Ele implantaria o seu reino, Ele implantaria o seu milênio. Pastor, tem outras bases bíblicas para isso? Você sabe que Pedro representa a igreja primitiva, sim ou não? Tiago, a igreja contemporânea. E por que João, ele tipifica a última igreja? Porque João escreveu Apocalipse, e Apocalipse ela fala do tempo final da igreja na terra, amém? Então Pedro, Tiago e João é significativo na profecia. Então você abre a Bíblia em Mateus, capítulo 17, Mateus 17, e me diz qual sentido teria isso se não fosse uma profecia. Vamos lá, Mateus 17, amém? Queria que você abrisse todos os textos que eu estiver falando, para que você veja que está escrito, e depois vai chegar um momento que esse estudo vai ficar muito bom, você não vai nem piscar. Vai chegar um momento nesse estudo que você vai ficar bem impactado, mas primeiro eu vou mostrar essas coisas aqui mais simples. Quem abriu Mateus 17, diga amém. Amém. Mateus 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprado, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Presta bem atenção. A ninguém conteis a visão. Então, se não é para contar para ninguém, que sentido teria a visão? Se não fosse o sentido profético. Não, ele não falou 4 dias depois. Ele não falou 5 dias depois. Ele não falou, amados irmãos, 2 dias depois ou 1 dia depois. A palavra fala passados 6 dias. Ele pega aqueles que representam todo o tempo da igreja e sobe. Subir fala de quê? Arrebatamento.
A Jerusalém Celestial vai pousar onde? No monte. Então eles sobem. Quando eles sobem, que representa a igreja, eles vê Cristo glorificado. Quando é que a igreja vai ver Cristo glorificado? Quando ela subir. Então ela sobe e vê Cristo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E não vê só Cristo, vê Moisés, vê Elias, vê todo aquele povo de Deus ali. Então aquilo simboliza o quê? Depois de 6 dias. Mas seria 6 dias? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor está mostrando nesta profecia que vai passar 6.000 anos, a igreja vai subir. E quando a igreja subir, ela verá Cristo glorificado. E não só verá Cristo, mas verá também todos aqueles nossos irmãos do passado. Quem está compreendendo, diga amém. Se não for esse o sentido desta passagem, qual seria? Você pode dizer para mim? Porque não teria pé nem cabeça, ele subir, se transfigurar, depois descer, não fala para ninguém. O sentido aqui, creio eu, que seja 100% profético. Nós temos uma simbologia aqui de um número 7, de que o Senhor, ele está mostrando 6.000 anos de existência para a humanidade, e o 7º ano, o milênio. O que seria ele subir? Seria o milênio. Porque o Senhor vem com a Jerusalém Celestial no Monte das Oliveiras, e ele vai reinar por quantos anos? 1000 anos sobre esta terra. Tá certo? Pastor, explica para mim o milênio. O que o senhor acha que é o milênio? O milênio é o testemunho. A palavra fala que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja subiu, foi levada. Não houve aparição nenhuma de Cristo. Não houve nenhuma manifestação dele nesta terra. A igreja subiu, foi arrebatada. A humanidade pode falar o que quer, sim ou não? Então sempre vai ficar uma coisa vaga se a Bíblia era uma verdade ou não. Se os cristãos estavam falando a verdade ou não. Se eles foram realmente levados por Cristo, como dizia a Bíblia, ou se eles foram abduzidos por algum tipo de alienígenas, algum tipo de alien. Então, quando o Senhor, ele volta com a igreja, a volta de Cristo, ela é diferente do arrebatamento da igreja. O arrebatamento, diz a palavra, que a igreja encontra com Cristo nos ares. Quem já leu esse, diga amém. E ao encontrar a volta de Cristo, ela se dá com a igreja. Cristo volta com o seu povo, porque o povo sobe e encontra com ele, e depois ele desce. Todo olho vê, todo joelho dobra, e toda língua confessa que ele é Jesus Cristo. E aí no Monte das Oliveiras ele coloca a Jerusalém Celestial, e ele faz com que toda essa humanidade experimente a paz que foi pregada nesta terra. Experimente a paz, experimente o gozo, experimente o reino do Messias. E toda a humanidade vai ver, puxa vida, esse reino é maravilhoso. Jesus teve misericórdia de todos nós. Está vendo que bom? Não precisou nem ficar enfiado na igreja, não precisou nem a gente ser bitolado. Olha aí, Jesus está nos dando a conhecer. Aí Jesus vai se manifestar e vai falar, é bom esse reino? É, mas por que vocês não acreditaram nele? Por que vocês não deram crédito? Por que vocês não me receberam? Porquanto vocês me rejeitaram perante o homem, eu também o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Então Jesus fala para eles assim, olha, está aí o vosso Pai. Quem é o Pai da humanidade que não recebe a Cristo? Satanás. Então a palavra fala que Satanás é solto, e eles vão ver o Pai que eles receberam. E aí sim o Senhor vai embora com a sua igreja. Então o milênio, ele é nível de testemunho. Amém, queridos? Testemunho ao milênio. Então nós temos também muitas simbologias aqui, não é isso? No número 7. A palavra fala, que Adão, ele era da idade de quantos anos quando veio o dilúvio? 600 anos à toa. Noé. Falei o quê? Adão. Aí é a idade. Noé, 600 anos quando a arca foi construída. Não podia ser 650, não podia ser 700, 500 anos. Mas por que exatos 600 anos? Porque depois de 600, depois de 6 vinha a destruição. Ele está fazendo uma simbologia, o número 6. Amém? E por que o milênio se dá no número 7? Porque 7 é a plenitude, perfeição. 7 é o número de Deus. Amém, queridos? Então eu não desprezo isso. Eu acredito que tem algo de muito especial nessa simbologia 7 aqui. Amém? A Bíblia fala de 7 trombetas, vai falar de 7 selos, vai falar das 7 taças, não é isso? Então não é à toa que tem 7 dias aqui. Não é à toa. É 6.000 anos para o homem e um dia para o milênio de Deus nesta terra. Amém, queridos? Mas aí existe um tempo que é contado, não é isso, a partir de Cristo. Então existe profecias também, acredito eu, a partir de Cristo,
que mostra da primeira ressurreição de Cristo até os nossos dias, quanto tempo teria até a vinda de Cristo. Tá? A palavra é bem clara que de Adão até Cristo são 4.000 anos. De Cristo até nós, 2.000 anos. Então a grande probabilidade do estudo do irmão, que a gente vai colocar o link na internet, esteja correto, de que já fizemos 6.000 anos, né, é grande. Até porque há muitas profecias que se cumprem agora que reforçam isso. Não refutam, mas reforçam isso. Tá? A outra questão é o próprio Êxodo, quando nós vamos lá no Êxodo, já saindo da simbologia 7 e entrando na simbologia 3, que fala de Cristo. Vamos lá em Gênesis. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. É que eu não anoto nada, irmãos, vai tudo na cabeça, então às vezes embaralha um pouco. Mas está bem alinhado na cabeça aqui. Às vezes eu vou errar um nome aí, você vai me corrigir e a gente vai chegar a um denominador. Amém? Êxodo, se não me falha a memória, Êxodo 19. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu procurar. É que o Senhor manda Moisés preparar o povo hoje, amanhã, esteja pronto para o terceiro dia. Versículo 11. Na verdade é o versículo 10. Amém? Disse assim, ó, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte. Você já leu esse texto todo, não já? O Senhor aparece para Moisés ou para o povo? Aparece para Moisés ou para o povo? Para Moisés. Ele não aparece para todo o povo, ele aparece para Moisés. Seria o texto uma mentira ou seria o texto uma profecia? Porque ele fala: santifica o povo hoje e amanhã, esteja pronto para o terceiro dia, porque no terceiro dia ele descerá diante de todos os olhos de todas as pessoas. É isso que está escrito aqui, sim ou não? Mas um dia para Deus é como? E 1000 anos como um dia. A palavra do Senhor vai dizer que Cristo, ele começou o seu ministério com quantos anos? 30. Morreu com quantos anos? 33. Ressuscitou no terceiro dia. Seria por acaso? Hein? Os textos vão dizer que Jesus ressuscitou na manhã do terceiro dia, na alta madrugada, no alvorecer, porque são 4 evangelhos. Então todos concordam que foi no início do dia, foi no início da madrugada. Amém? A palavra, ela usa muito o texto: à meia-noite se ouviu o grito. Meia-noite marca o início de um primeiro dia, tá certo? Mas a hora não importa, o que importa é que ele diz que foi ao alvorecer, ou seja, nas primeiras horas do dia, tá certo? Então Jesus ficando 2 dias inteiros e 2 noites inteiras morto e ressuscitando na manhã do terceiro dia, esses 2 dias inteiros e 2 noites poderiam simbolizar 2000 anos? Poderia simbolizar 2000 anos? Sim. Mas por que diz que ele ressuscitou no terceiro dia? Porque 2 dias e 2 noites inteiras já tinha se passado. Não faltava nada para se cumprir 2 dias e 2 noites. Já tinha se cumprido por completo. Então as primeiras horas, não é isso? Que tinha já era do terceiro dia. Amém? Então de Cristo, tá? No momento que Cristo morre, até o ano 2000, se passaram quanto tempo? 2000 anos. Falta quantos anos para completar 2000 anos agora? Nenhum. Já completou? Temos 2000 anos inteiro na história da humanidade? Sim. Então a gente vive 18 anos de que milênio? Seria esse 18 anos do terceiro milênio, não simbolizaria amanhã no terceiro dia? Ou seja, o que ele está mostrando é as primeiras horas do dia, as primeiras horas do terceiro milênio. Então nas primeiras horas do terceiro milênio, Jesus ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparece para quem?
Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma o quê? Prostituta. Quando a gente vai para Daniel, quem é o símbolo da prostituta que o Senhor fala para ele? Quem é? É o povo de Deus, é os gentios espalhados sobre a terra, as tribos que se espalharam, os gentios, não é isso? É tido como prostituta porque se prostituíram com outros deuses, não é isso? Se prostituíram com deuses estranhos. Aí a palavra fala que o Senhor faria um concerto com ela e que estabeleceria sobre ela uma só cabeça. Então Maria Madalena simboliza quem? A igreja gentílica. E que é o terceiro dia, o ressuscitado terceiro dia, ele agora glorificado, ele aparece para Madalena, ele aparece para aquela mulher que era prostituta, que a lei a condenava, mas que pelo poder de Cristo, a misericórdia de Cristo, esta mulher alcançou misericórdia. Não bate com a profecia que diz: aquele que não era meu povo se chamará meu povo, e aquele que não tinha misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Então é o Senhor, não é isso? Aparecendo para a sua igreja na manhã do terceiro dia. Então diz que depois que Cristo morre e ele ressuscita, na manhã do terceiro dia, ele vem buscar a sua igreja. Não no meio do terceiro dia, não no fim do terceiro dia, mas no início do terceiro dia, profeticamente, dizendo que Pedro fala para não ignorar que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isto mostra para mim e para você que nós estamos na manhã deste terceiro dia, sim ou não? Mas amanhã desse terceiro dia quando? Na primeira hora? Na segunda hora? Na terceira hora? Não sabemos, mas sabemos que é no início. Tendo em vista que a gente já vai entrar em 2020 daqui a pouco. 2019, 2020, né? 2030 já não é tão amanhã assim, não é isso? Já não é tão início do terceiro dia, já está bem avançado, sim ou não? Então são pontos que eu não posso de maneira nenhuma desprezar. Amém, queridos? E tem muitas outras passagens com a simbologia 3, tem muitas outras passagens aqui que eu podia trazer para você, mas é só para não desprezar essa questão de 6.000 anos, que estamos nele, tá? E na manhã do terceiro dia, que também estamos nele. Se fosse pegar só por esses pontos bíblicos, eu, pastor Elvis Guimarães, já me daria por convencido. Amém? Mas como sabemos que não é fácil convencer, e que o Espírito possa convencer a cada um aqui nessa noite, a gente vai falar de mais passagens. A gente vai falar de mais coisas, amém? Por exemplo, nós podemos dar um pulinho agora, lá em Mateus 24. Mateus 24. Melhor do que Mateus 24 é Lucas 21, mas vamos em Mateus 24. Você conhece bem. Amém? Todos abriram? Amém. Vamos ler calmamente. 24:1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele pede sinais para quantas coisas aqui? 2 coisas. O primeiro sinal que ele pede é da vinda e do fim do mundo. São 2 eventos distintos. Amém, queridos? Porque a pessoa confunde a volta de Cristo como o fim. A volta de Cristo para o fim acontece muitas coisas segundo a Bíblia. Então aqui é necessário você ver que ele está falando de 2 eventos. Que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus responde: Jesus respondendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganando a muitos. Isto está acontecendo nos nossos dias, sim ou não? Sim. Tem muitos Cristos, sim ou não? Além de ter o Henrique Cristo, tem um Cristo agora. Onde é o Itamar, aquele lugar? Na Austrália? Onde é aquilo? Rapaz, igualzinho aquele quadro de Michelangelo, aquela barba serradinha, o olho claro, o cabelo lisinho mesmo, usa aquelas roupas. Ele tem uma comunidade enorme. Ninguém nunca viu isso, não? É uma comunidade enorme, uma comunidade mesmo. O camarada é respeitado como Cristo mesmo. A coisa, e quem não conhece a palavra embarca. Tem pessoas largando tudo
indo para lá. Eles moram numa colônia altamente sustentável, tá? Então, ele diz aqui, porque muitos virão em meu nome, versículo 5, dizendo, eu sou o Cristo, enganado. Então isso está acontecendo. E ouvireis de rumores de guerra, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o guerras e rumores de guerra. Temos ouvido? Está acontecendo. Então você vai deduzindo. Se tiver aquele marcador claro, você pega o marcador e fala assim, bota o nome daquele marcador de profecias cumpridas. E você vai riscando tudo o que está acontecendo. Amém? Não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Está acontecendo? Já foi, né? Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Passou também? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Isso está acontecendo, sim ou não? Tem gente que fala assim, não está acontecendo porque você não está vendo aqui, mas pesquisa. Vê quantas pessoas estão perdendo as suas cabeças. Vê quantas famílias estão sendo queimadas vivas na Nigéria. Vê quantas pessoas estão morrendo no norte da China, que o evangelho ainda é proibido, na Coreia. Vê nos dias atuais, vê agora. Então isso aqui está acontecendo com força. Glória a Deus. Está acontecendo com força, amém? Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Está acontecendo? Sim. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Isso aqui não está acontecendo não, tá? É o que mais acontece nos dias de hoje. E por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, está acontecendo isso, sim ou não? Cadê o amor na terra? Mas aquele que persevera até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então o evangelho sendo pregado a todo mundo, ele é um sinal para o arrebatamento ou ele é um sinal para o fim? Para o fim. E as pessoas acham que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, em todas as tribos. Não, Jesus não vai botar não, que tem muita tribo, tem muitos lugares que o evangelho não chegou. A Bíblia me mostra que a pessoa que não ouvir falar do nome dele vai ser julgada pela sua própria consciência. O ser humano nasce com a consciência do certo e do errado, sim ou não? Quando Caim mata Abel, tinha lei? Não tinha lei. Então se não tinha lei, logo não teve pecado. Será que não? Não estava escrito não matarás, mas quando ele mata Abel, o que ele faz? Ele se esconde. E o Senhor pergunta, cadê o teu irmão? Ele fala, não sei. Sou eu por acaso o tutor de meu irmão? Ele fala, o sangue do teu irmão clama de mim na terra. Ele sabia que tinha cometido homicídio, sim ou não? Ele sabia que tinha errado, sim ou não? Uma criança pequenininha, 3 anos de idade, começou a estar andando ali e tal, quebra um negócio na sala. Você chega, o que foi isso? Ela fala o que para você? Não fui eu. Só quem ela na sala? Ela tem a consciência de que fez lenha, sim ou não? Quem colocou essa consciência no ser humano? Foi Deus. Quem não ouviu falar da palavra de Deus vai ser julgado pela sua própria consciência. Amém, queridos? Então isso aí, o evangelho do reino será pregado a toda a gente, então verá o fim. Onde que o evangelho vai ser pregado a toda a gente? Todo olho? Todo joelho? E toda língua? Que Jesus Cristo é o? Outra coisa, ele não vai ser pregado para a salvação. Ele vai ser pregado para testemunho. Ele será pregado para testemunho a todas as nações. Amém, querido? E aí, as pessoas, este evangelho do reino será pregado em todo mundo em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Então as pessoas acreditam que até o versículo 14 Jesus veio. Não está vendo? Então vai ser pregado, ele veio. Ele diz que do versículo 15 em diante já não é mais para a igreja. É para quem? O que eles falam que é para quem? Do 15 em diante? Que é para os judeus. Que vai ser para os judeus. Você já prestou bastante atenção na oração de Daniel? Antes do anjo Gabriel aparecer e dar para ele a visão das 70 semanas de Daniel, você prestou bem atenção na oração que ele faz? Ele faz a oração de confissão de pecado pelo seu povo. Daniel era o quê? Judeu. Ele ora pelo seu povo. Depois que ele acaba de orar pelo seu povo, ele fala, eu oro também por todo
o Israel, os de perto e os de longe. Espera aí. Ele ora pelo povo judeu, ele ora por Israel e ora pelos de perto e pelos de longe. Você gravou essa pronúncia? Os de perto e os de longe. Ezequiel, quando o Senhor fala que vai fazer um concerto com o povo, ele também não fala que fará com os de perto e com os de longe. Lá também em Oséias, ele não fala que vai fazer um concerto com os de perto e com os de longe. Sim ou não? Então esse termo de perto e de longe, usado por homens em gerações diferentes, significa que Deus quer mostrar alguma coisa para mim e para você. Então quem não conhece a divisão das duas casas, que eu não vou falar dela nesse estudo, porque já falamos bastante, tem na internet, você vai entender que Jesus volta antes da tribulação, entendendo que tem dois povos, tá certo? Mas olhando para o texto bíblico, que prova que não tem dois povos, principalmente quando ele usa o termo os de perto e os de longe, tem que pegar desde Abraão, mas usando o termo de perto e os de longe, eu quero que você abra somente um texto, Efésios 2. E depois eu queria que você fizesse um estudo sobre Efésios 2 e me dissesse de quem ele está falando. Já que não são um povo só, que você, por favor, me diga de quem ele está falando. Efésios 2 é o resumo de todo o estudo das duas casas. Podemos ler? Amém. Eu quero pegar só a partir do versículo 11, eu não vou nem ler tudo. Efésios 2:11, que abriu, diga amém. Amém. Lembra o termo, os de perto e os de longe? Vou ler o versículo 11. Porque lembrai-vos de que vós no outro tempo eres Gentios. Você está falando para quem era gentil? A palavra gentil é o quê? Pagão idólatra. Então quando ele fala vós que eres gentios, se você acha que ele está falando com você, levante a mão. É com você que ele está falando? Porque se você não era pagão idólatra, você era o quê? Amém? Então é com você? Então vamos lá. Então esse texto interessa a mim e a você. Envolveu a gente. Portanto, lembrai-vos que vós no outro tempo eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Quem são os circuncisos que nos chamam de incircuncisos? Judeus. Quem crê que é o judeu, levanta a mão e diga amém. Amém. São os judeus que chamam quem de incircunciso? Quem? Os gentios. Você se lembra de Davi, quando está diante de Golias, ele fala, quem é este incircunciso que se levanta contra o exército de Deus vivo? Então os judeus que não são messiânicos, até hoje chamam o gentio de quê? Incircuncisos. Então quando ele fala, chamada incircuncisão, pelos na carne se chamam circuncisão, ele está falando, vocês são chamados de incircuncisos pelos judeus, feito pela mão dos homens, a circuncisão deles. Que naquele tempo estava sem Cristo. Quem estava sem Cristo? Os gentios. Separados da comunidade de? Israel. De qual? Israel. Qual comunidade? Israel. Estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, quem está em Cristo, diga amém. Amém. Vós que antes estava Longe. já pelo sangue de Cristo chegaste? Você lembrou da oração de Daniel? Os de perto e os? Apareceu esse termo aqui? Por ele, a nossa paz, ele que é em Cristo, o qual de ambos os? Espera aí, qual povo que ele está falando em cima? Judeu e? Ele está falando que de ambos os fez, derribando a parede de separação que estava no meio, na carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo dos dois povos um só corpo, um só homem. Pela cruz reconciliar ambos quem? Judeus e gentios, com Deus em um corpo. Igreja, corpo de Cristo. Cristo é o quê? O cabeça. Agora não te lembrou isso em Oséias? Eis que farei um concerto com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não é isso? E estabelecerei sobre eles uma só cabeça. Está te lembrando isso? Então olha só, versículo 16. Pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um
corpo, matando com eles a inimizade. Vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estava longe e aos que estavam perto. Olha o termo de novo aqui, olha. Porque por ele ambos, judeu e gentio, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Claro que isso aqui é um conjunto de passagens que vai chegar aqui, mas por aqui ele fala de gentios, sim ou não? Sim. Fala de judeus, sim ou não? Sim. Fala que o gentio estava fora da comunidade de Israel, sim ou não? Sim. Mas pelo sangue de Cristo passou a fazer parte dela, sim ou não? Sim. Ele fala que de ambos os povos, que povos esses? Fala alto, qual é o povo? Gentios. De ambos esses povos ele fez o quê? Então que história é essa de dois povos? Me explica, por favor. Me explica essa história de que isso é para o judeu, de que isso é para o gentio. E outra coisa, como pode ser para o judeu se o judeu rejeitou? Você quer ver uma outra passagem que reforça isso? E que se você não entender a divisão das duas casas, você nunca vai entender essa passagem. Abre lá em Romanos 11. Por favor, abra em Romanos 11. Claro, eu não vou falar das duas casas, eu quero só pegar pontos aqui. Você pesquisa, você estuda. Entendeu? Glória a Deus. Podemos ler Romanos 11? Vou ler a partir do versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-lhe a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem. Tropeçaram quem ele está falando? O povo de Deus, Israel, lá atrás. Quando é que eles tropeçam? Quando as tribos é dividida, quando 10 tribos é dado para Jeroboão, acompanha lá a partir do 1 Reis, capítulo 11. Jeroboão, ele recebe as tribos, a descendência de Jeroboão já pega com outros deuses, vem os seus filhos, que vai reinando, até que ele faz com que o povo de Deus fique prostituído e se espalhem. Então, quando se diz da queda deles, fala dessa parte lá, que eles se encurvaram a outros deuses. Então, versículo 11, digo, pois, presta atenção, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para os incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Quem é a plenitude? Judeus. Porque convosco falo, quem? Gentios. Que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha casa e salvar algum deles. Prego para vocês, Paulo está falando, eu prego para os gentios, anuncio o evangelho aos gentios, para ver se os da minha casa, quem é o da casa dele? Os judeus, não é isso? Se sintam assim e venham também pedir Paulo para pregar o evangelho. É isso que Paulo está explicando. Eu estou onde? 15. Tá. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, não de outro, do mundo. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, quem é a primícia? Quem é, irmãos? Os judeus. Também a massa o é. Quem é a massa? Nós. Se a raiz é santa, quem é a raiz? Cristo. Amém? Amém? Também os ramos são. Agora, quem são os ramos? Vamos lá. Se alguns dos ramos foram quebrados, quais ramos que foram quebrados? Os judeus lá atrás, quando rejeitaram, tá? Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste, quando ele fala tu, ele está falando para quem? Fala vós gentios, lembra? Cadê?
E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foi enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz, da seiva, da oliveira. Quem é a oliveira? Israel. Quem é a oliveira? Israel. Quem? Israel. Israel. Quem é a raiz? Cristo. Cristo. Amém? Cristo é a raiz. Então vamos lá. Mas a raiz é 18. Não te glories contra os ramos judeus. E se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Quem? Os judeus. E tu está em pé, pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, judeus, é isso que ele quer dizer, teme que não poupará a ti também. Aqui joga por terra essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Ó. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecerem na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Também eles quem? Judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar, para tornar enxertar. Porque se tu foste cortado, natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis o segredo, para que não presumar de vós mesmo, que o endurecimento venha em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja. Opa! Houve um endurecimento lá atrás em Israel, eles foram cortados para que a plenitude dos gentios haja entrado. Entrado aonde? Efésios 2 explica, separados da comunidade de Israel, mas agora dentro dela, enxertados nela. Amém, queridos? Onde eu estou? Cadê? 26. E assim todo, aqui 25, presta atenção, porque não querem, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumar de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude gentil haja entrado. Agora que ele entrou, o que ele fala no minuto 26? E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel quem? Os de longe e os de perto. Amém? Todo será salvo. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amado por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos os há de misericórdia. E aí, irmãos? Se os gentios não fazem parte hoje do Israel de Deus, a gente tem que jogar muito texto bíblico fora, sim ou não? Então não tem dois povos, é um povo só. Então, se é um povo só, significa que o versículo 15 de Mateus 24 é para a igreja, sim ou não? Sim. Então vamos continuar lendo Mateus 24 a partir do versículo 15. Amém? Mateus 24. Ih, rapaz, já passou a hora? Ih, irmão, não vai dar para continuar. A hora voa. Os irmãos faziam todo aparato para funcionar o telão, e eu não vou nem usar o telão hoje. Você perdoa, não perdoa? Então, Elimar. Tem que pedir perdão, que é o tamanho dele. O dia todo, nem foi almoçar com a mãe hoje, coitado. Mas o tempo é assim. Amém, irmãos? Eu não vou correr para esse estudo. Tá certo? Pode acreditar. Todo estudo começa assim mesmo, você meio desconfiado, meio sonolento, mas vai chegar uma hora que ele vai se tornar um estudo terrível e tremendo, porque você vai ver as coisas cada vez mais chegando perto dos nossos dias. Então eu vou entrar semana que vem em Mateus 24:15, que Mateus 24:15, você que é um bom entendedor da palavra, vai nos jogar para onde? Para Daniel. Aí a gente vai para Daniel e aí o negócio começa a esquentar um pouquinho, fica bom, fica legal, amém? Então, vamos encerrar hoje, semana que vem a gente continua em Mateus 24:15, amém? Vai ser um estudo sem pressa. Você que tem dúvidas sobre essa questão de dois povos e um povo, estuda isso.
você tiver dúvidas sobre os links, manda para mim. A gente tem mensagens sobre isso na internet, mas tem irmãos que são dedicados a falar somente sobre isso. Irmão Israel, irmão Shigoyama e muitos outros irmãos que falam sobre isso aí de uma forma muito bem clara, muito bem ampla. Amém? Então vamos orar aqui e entregar esse período ao Senhor. Vamos ficar de pé. Pai, te dou graças, Senhor Deus, por este momento que tivemos na Tua presença, pela Tua palavra, Senhor Deus, que foi pregada, meu Pai, o início, meu Pai amado, de um estudo que será longo, Senhor, mas creio eu que muito esclarecedor, para a honra e para a glória do Seu maravilhoso nome, e para despertamento da Tua igreja, Senhor, que seja de uma forma que o povo pare de olhar para esta terra, Senhor, e possa olhar para a eternidade, desejá-la, Senhor Deus, e santificar suas vidas, para encontrar com o Senhor nos ares. Nos dê graça, meu Pai, no culto desta noite, repreenda do nosso meio toda e qualquer dificuldade, glorifica o Seu nome, meu Pai, em tudo que nesta noite acontecerá. Todos os irmãos que estão a caminho para a Tua casa já, Pai querido, nesta tarde, Senhor, que o Senhor mostre os hinos que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios nesta noite, e que a mensagem possa vir do Teu trono de graça, trazendo vida e vida abundante para a Tua igreja. Eu oro em nome de Jesus, amém.